A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título O Culto da Igreja Cristã. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024 e agora na lição número 11 nós vamos falar de um tema bem prático, que é a questão do culto. Vale ressaltar que aqui nessa lição nós vamos falar do momento em que a igreja se reúne para adorar, para ler a palavra, para ouvir a palavra, para louvar o Senhor. O culto aqui é uma referência a este momento. É claro que a palavra culto também pode ser usada de forma mais ampla, porque nós podemos dizer que oferecemos um culto a Deus o tempo todo. A nossa vida é um culto a Deus. Então nós não cultuamos a Deus somente lá na igreja, mas no dia a dia, no nosso cotidiano. No entanto, a abordagem da lição está falando deste momento de reunião lá na igreja. Algumas igrejas preferem chamar esse momento de celebração. Eles interpretam o culto como sendo algo do cotidiano, que nós oferecemos o tempo todo a Deus, e quando a igreja se reúne, faz uma celebração. O escritor da revista também fala dessa questão da celebração, mas a gente precisa aqui nos situar dentro da lição. Então a gente vai seguir aqui a linha de raciocínio do escritor da revista, apresentando aqui a questão do culto no contexto ali da reunião com os irmãos. Então a gente vai falar um pouco do culto do Antigo Testamento, do culto no Novo Testamento, o que a Bíblia diz sobre a questão do culto. Vamos falar sobre a questão dos louvores, da doutrina, da pregação da palavra, da liturgia do culto. Ou seja, a gente vai mostrar que dentro do contexto da igreja no Novo Testamento, o culto tem que ser organizado, estruturado, tudo feito com decência e ordem. Nós temos passagens e histórias no Antigo Testamento e também no Novo Testamento que vai trazer uma base para nós aplicarmos na igreja nos dias de hoje. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção, você vai aprender muito sobre esse tema. Se você é aluno da EBD, ou professor da EBD, que usa a revista da CPAD e quer aprender mais sobre esse assunto, então aqui vai ser muito bom, porque nós vamos passar em cada tópico e subtópico, explicando em detalhes a lição. Bem, vamos começar aqui. Antes de iniciar propriamente a aula, quero só dar alguns avisos bem rapidinho, e o principal é que nós voltamos com o nosso número antigo aqui do EBD em Foco. Nós temos esse número desde quando começou o EBD em Foco, em 2016. Então é um número bem antigo, muita gente tem esse número salvo, porém nós tivemos um problema no WhatsApp desse número. Então assim, foi realmente um problema sério no WhatsApp, a gente não conseguiu conectar o WhatsApp nele desde dezembro e voltou agora. E a gente estava usando um número provisório. Então vai ficar os dois, você pode receber mensagem do EBD em Foco dos dois números e pode enviar mensagem também nos dois números. Esse aqui é o nosso preferido. Então 94 98409 2869 é o nosso número oficial que você pode entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo tem também algumas informações e vai estar esse número aí na descrição do vídeo. Nós vamos apresentar aqui a aula com slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, o slide pronto para ser usado, você pode modificar se você quiser. Então, se você é professor da EBD e quer ministrar uma aula diferenciada, você pode usar este slide aqui que nós estamos usando aí na sua igreja. Quem é assinante da EBD em Foco acessa os slides de adultos, de jovens e vários outros bônus, como slide de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, assim, eu recomendo muito você fazer a assinatura e nós vamos fazer uma mudança aqui no EBD em Foco a partir de abril, porque assim, atualmente qualquer plano dá direito a todo este conteúdo. Porém, a partir de abril, os slides de escatologia e de discipulado estarão disponíveis apenas para quem é assinante do plano de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Quem for assinante do plano mensal não vai baixar esses dois slides extras, discipulado e escatologia. Depois eu explico o motivo dessa mudança. Esses slides são acessados no EBD em Foco no menu, canto superior esquerdo, clique em slide PowerPoint, vai aparecer a opção do slide do trimestre atual e logo abaixo slide escatologia, discipulado e também os slides aí do curso básico de teologia. Na página inicial também, como você vê aí na imagem, se você estiver assistindo a aula pelo vídeo, você vai ver que tem também aí o link para você clicar e baixar esses slides. Porém, esse mês todo mundo vai acessar, quem é assinante do plano mensal, do plano 3 meses, 6 meses e 1 ano. A partir de abril, o plano mensal não vai ter acesso a esses slides extras aqui, só quem é do plano de 3 meses. Então acesse logo agora, faça logo sua assinatura, tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Vamos para o texto áureo da lição que diz assim:
Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Então aqui eu vou chamar a atenção apenas para a palavra edificação, que é algo que a gente vai tratar na lição. Então tudo que acontece no culto tem que ser para o crescimento espiritual. No entanto, nós temos ali uma janela de atuação, ou seja, tem um intervalo do que pode e o que não pode no culto. Sabemos que muitas igrejas hoje fazem um monte de coisa que não tem relação nenhuma com o que a Bíblia ensina. Então a gente tem que seguir o que a Bíblia ensina. Então aqui fala salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Então a gente tem que procurar as passagens bíblicas que falam do que pode e o que não pode acontecer em um culto. Durante a aula a gente vai tratar mais desse tema. Verdade prática, o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então o momento do culto é esse momento maravilhoso que nós vamos adorar a Deus em comunidade. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 5, de 15 a 21. Durante a aula a gente vai explicar um pouco sobre essa passagem bíblica. Vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Vamos para a nossa introdução. Diz assim: nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Então aqui, logo no início da introdução, a gente já percebe que o culto não é qualquer reunião, não é a igreja se reunir aleatoriamente. Não, o culto é santo. É um momento que nós vamos entrar na presença de Deus coletivamente. E ali, juntamente com os irmãos, a gente vai adorar, a gente vai louvar. Então, assim, a gente precisa entender a natureza do culto, a gente precisa estudar os vários aspectos do culto cristão. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Então, assim, o culto que não glorifica a Deus e o culto que não edifica os irmãos, que não traz crescimento espiritual, esse culto não cumpre o seu propósito. Ou seja, nós precisamos verificar o que está acontecendo nos nossos cultos, se de fato ali Deus é glorificado, se de fato nós como crentes chegamos na igreja e saímos edificados, saímos com crescimento espiritual, se Deus de fato falou conosco. A gente pode até pensar assim, tem aquele irmão que vai com o coração duro e sai com o coração duro e Deus não fala com ele, porque o problema é com ele. Isso acontece? Sim, isso acontece. No entanto, tem aquela pessoa que vai com o coração aberto e não recebe nada de Deus. Mas o problema não é a pessoa. O problema é que o culto ele é organizado de tal forma que não traz edificação. E isso acontece muitas vezes. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Aqui o escritor da revista usou a palavra ritual, mas durante a aula ele usa liturgia, que eu acho que é mais conveniente, porque assim, o culto tem uma estrutura, ele tem uma liturgia. E a gente vai destacar aqui o papel da Bíblia, no caso da pregação. A próxima lição a gente vai falar mais sobre isso, mas aqui a gente já adianta um pouco a questão da adoração entusiástica, né? Porque é uma marca do culto pentecostal. Então o culto pentecostal ele realmente é diferente. Tópico 1, a natureza do culto. 1.1, o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômio 6,13, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então aqui a gente já tem uma passagem do Antigo Testamento mostrando que a nossa vida por completo tem que pertencer a Deus. A gente tem que temer a Deus, servir a Deus, né? Ou seja, fazer tudo para a glória de Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em um segundo plano, com a forma como se cultua. Então aqui a gente tem dois aspectos. Um é a atitude, o outro é a forma. Os dois são importantes. A atitude é a sua disposição do coração de adorar a Deus, está com o coração aberto para adorar a Deus, você realmente crê em Jesus como Salvador, a sua vida foi realmente transformada e você vai para o culto com vontade de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então essa é a sua atitude. E a forma como se cultua já é um outro aspecto que é importante, porque assim, a gente tem que saber como adorar a Deus, não é de qualquer maneira, então tem sim a forma correta. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a
forma ritual como essa adoração acontece. Então, quando a gente se reúne para adorar, quando tem um culto na igreja, ali a gente vai expressar a nossa obediência. Nós temos que ser obedientes a Deus. A nossa vida realmente tem que ser uma vida de alguém que está voltado para Deus, adorando a Deus, sendo fiel a Deus, evitando o pecado, procurando viver uma vida de santidade. Uma vez que nós estamos reunidos, ali tem toda uma estrutura do culto e nós precisamos sim adorar a Deus da maneira correta. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Vamos ler Atos 13, de 1 a 4. Diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários. Então aqui é uma pequena explicação do texto que nós lemos e agora eu vou voltar no texto e fazer algumas observações aqui. É claro que durante a aula a gente vai se aprofundar mais nisso, né? Mas eu quero já fazer algumas observações, porque assim, aqui a gente tem um pouco de como que era o culto na igreja primitiva. Então tinha várias pessoas diferentes, cada um de uma origem diferente, cada um se converteu ali de acordo com o encontro que teve com Deus, um encontro especial com Deus. Não sabemos detalhes aí de cada um desses, mas a gente conhece na história de Paulo, né, que é citado aqui como Saulo, e eles estavam reunidos servindo ao Senhor, jejuando, e o Espírito Santo, né, separou Barnabé e Saulo para uma obra missionária. Então aqui a gente tem uma igreja que era uma igreja missionária, uma igreja que vivia em oração, uma igreja que jejuava, uma igreja que buscava, uma igreja que tinha vontade de fazer missões. Então sai dali os primeiros missionários, né? E a igreja, no caso, impõe a mão sobre eles para que eles, né, sejam despedidos, sejam enviados, né, pelo Espírito Santo para pregar o evangelho em lugares que o evangelho ainda não havia sido pregado. Então assim, a gente tem uma igreja que realmente vivia em espírito de oração. Então o culto cristão era um culto nesse sentido, glorificava a Deus, né, e dali saía missionários. Tópico 1.2, o culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Aqui a gente tem a passagem de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então assim, a gente tem aqui uma passagem que fala de reverência, guarda o teu pé, uma figura de linguagem para se referir à reverência na casa de Deus. Então quando você entrar na casa de Deus, você tem que ser reverente, você tem que ter comportamento, um bom comportamento. E aqui ele vai falar também da questão dos sacrifícios de tolos, porque assim, na antiga aliança a gente sabe que tinha o sistema de sacrifício, levava o animal para fazer sacrifício. No entanto, se a pessoa não tivesse com o coração quebrantado, arrependido, o sacrifício não servia de nada, era um sacrifício de tolo. Então assim, o sacrifício verdadeiro é aquele que você está com o coração voltado para Deus. O próprio salmista Davi fala no Salmo 51, né, que Deus ele quer um coração quebrantado, ele não quer sacrifícios. Então o sacrifício tinha ali um valor simbólico, mas o que Deus estava olhando mesmo era o coração. Isso vale também para os dias de hoje. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim, ó, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então assim, aqui a gente tem dois sacerdotes, eles eram filhos de Arão, que era sumo sacerdote. Eles tinham conhecimento de como que se dava o culto, eles tinham conhecimento de que tipo de fogo deveria ser levado ao altar. Então eles tinham conhecimento de todos os aspectos da lei que falava do culto, do sacrifício, mas eles fizeram algo errado. Tendo todo esse conhecimento, Deus castigou eles
porque realmente eles erraram de propósito. Eles fizeram algo que profanou ali o lugar de sacrifício. Eles pegaram o incensário e colocou um fogo estranho, levaram um fogo estranho diante da face do Senhor, né, diante ali do altar do Senhor, e foram castigados por isso. Então, assim, o culto no Antigo Testamento, ele tinha suas regras e deveria ser seguido. Então, assim, nós temos alguns princípios aqui que podemos aplicar nos dias de hoje. A gente entende que houve uma ruptura do Antigo Testamento com o Novo Testamento, da Antiga Aliança com a Nova Aliança. A gente tem uma nova lei, a gente tem algo totalmente novo. No entanto, a gente olha para o Antigo Testamento e vê ali alguns princípios que podem ser aplicados no dia de hoje. Então, da mesma forma que o culto lá não poderia acontecer de qualquer jeito, nos dias de hoje também não. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Então, Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, ele vai fazer um alerta para essa igreja em vários aspectos. Ele fala ali do contexto da Santa Ceia, ele vai falar da questão do uso dos dons espirituais, e ele está sempre falando que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Então, assim, Paulo fala que nós temos que fazer tudo com decência e ordem no culto para que Deus seja glorificado e para que nós sejamos edificados. Nesse texto temos os termos gregos euskemônos, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Infelizmente, isso não acontece em muitas igrejas. A gente participa de alguns cultos por aí que é uma bagunça. Ninguém sabe o que está acontecendo. Principalmente em alguns cultos pentecostais, em que muitas pessoas falam em línguas estranhas ao mesmo tempo. Às vezes o próprio pregador fala em línguas estranhas. Isso é contrário ao que a Bíblia diz, porque língua estranha edifica a própria pessoa. Não, se ninguém está entendendo, não tem edificação para a igreja, então não faz sentido falar em voz alta. E eu acho muito estranho também, às vezes o pregador está pregando, expondo as escrituras e a igreja está calada. Tudo bem, pode estar ouvindo, calado, aprendendo. Aí quando o pregador fala em línguas no microfone, a igreja glorifica. Mas isso não faz muito sentido, porque a igreja não foi edificada quando ele falou em línguas. A igreja foi edificada quando ele pregou em português. Então, assim, a gente precisa ver que o culto ser com decência e ordem tem a ver com o uso correto dos dons espirituais, que Paulo explica ali para a igreja de Corinto. Recomendo você ler 1 Coríntios 12, 13, 14, porque ali você realmente vai entender que não é nada muito complicado, está muito claro como que deve acontecer o culto. Então, o uso dos dons espirituais tem que ser feito da maneira correta. Eu vi um vídeo, uma época, do pastor Helenay Cabral. Ele estava contando que foi pregar em uma igreja, quando ele começava a pregar, levantava um profeta e falava. Aí começava a pregar, levantava outro profeta e falava. Aí ele chamou o pastor e falou: pastor, não tem como eu pregar dessa maneira. Aí o pastor: não, porque aqui a gente tem o costume de dar liberdade para os profetas e tal. Mas assim, não faz sentido, porque o momento da palavra é o momento da palavra. Então, assim, esse culto não tinha decência e nem ordem. E isso acontece muito por aí, infelizmente, e nós temos que ter cuidado para que não aconteça na nossa igreja. Tópico 1.3, o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Vamos ler 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então aqui a gente tem uma passagem do Novo Testamento que fala da santidade de Deus, que é uma referência também ao Antigo Testamento. Você pode ler Levítico 11:44, Isaías 43:3 e várias outras passagens que vão falar da santidade de Deus. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Vamos ler Ezequiel 44:9, que diz assim: assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Bem, a gente precisa entender um pouco o contexto aqui de Ezequiel 44. A Ezequiel escreve na época que o povo está lá no exílio, então ele também está lá no exílio, e o templo foi destruído. O povo está desanimado por causa da destruição do templo,
e Ezequiel tem uma visão de um novo templo. Ele começa a descrever como que seria esse novo templo, e no capítulo 44 ele vai falar dos príncipes, os levitas e os sacerdotes, ou seja, da liderança que estava organizando a questão do culto. E quando a gente lê o capítulo, lá no versículo 7, o capítulo 44, versículo 7, ele vai falar que uma das práticas repugnantes da nação de Israel, que eles praticaram no passado, foi levar estrangeiros incircuncisos no coração, ou seja, pessoas que não eram da nação de Israel, que não eram judeus e que não tinham praticado a circuncisão, quem era de fora e não tinha se convertido. Ele fala assim, incircunciso no coração e na carne, para dentro do meu santuário. E eles profanaram o santuário, profanaram o templo, ofereceram sacrifícios e eles não tinham um coração verdadeiramente convertido. Então eram pessoas que não tinham se convertido ao Deus de Israel. Isso foi feito no passado. Agora, isso não vai mais acontecer. Então ele fala assim, nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, porque o culto tinha que ser organizado. Quem trabalhava na organização do culto não era qualquer um. Essa pessoa tinha que ser realmente convertido. Mas na frente, no capítulo 44, versículo 23, ele fala assim, ó, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então aqui ele está falando que esses líderes que vão organizar o culto, eles têm que ensinar o povo a distinguir aquilo que é santo, ou seja, que é separado para Deus, para ser usado única e exclusivamente na obra de Deus. E o profano, aquilo que não foi separado, na verdade, aquilo que não pertence a Deus. Ele fala também do impuro e do puro. Tudo isso aqui referência a coisas do Antigo Testamento, né, que tinha a questão da pureza. Então, assim, a liderança tinha que ter essa capacidade. Isso também é aplicado nos dias de hoje. Então, quem lidera o culto, quem organiza o culto, tem que fazer tudo da maneira correta, ensinar o povo da maneira correta e tem que ser pessoas realmente convertidas, verdadeiramente convertidas. Vamos continuar aqui na lição que diz assim, ó, por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Então, assim, o cristão, como um todo, tem que ter uma vida a serviço de Deus. Ele tem que estar o tempo todo servindo a Deus. E a igreja, no caso, o nosso templo, é o espaço onde o culto acontece, onde nós vamos nos reunir com os irmãos. Aqui a gente não pode fazer uma equivalência da igreja com o templo lá do Antigo Testamento. O templo do Antigo Testamento era único. Ele foi construído para um propósito específico e não tinha vários templos. Então, ele tinha um significado muito forte ali no Antigo Testamento. Foi destruído, acabou, passou a Antiga Aliança. Agora, na Nova Aliança, nós somos templo do Espírito Santo. Então, a igreja hoje é uma construção que foi feita com o propósito de reunir os irmãos. Então, nós podemos dizer que o templo hoje não tem nada de especial. O especial ali são as pessoas. É o que as pessoas fazem ali dentro. Então, só para a gente concluir essa parte, né, a questão do templo, né, é importante como espaço de reunião, mas o mais importante realmente são as pessoas. É o que acontece, é o culto organizado. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e, em parte, o creio. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto que eles estavam se ajuntando para pior e não para melhor. Então, eles estavam se ajuntando, às vezes, para disputar alguma coisa. Tem dissensões, ou seja, tem confusão, tem briga, tem disputa no meio do povo de Deus. Então isso aqui é uma profanação do culto. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Então Paulo está fazendo uma crítica àquela igreja que estava cultuando da forma errada, e isso acontecia na ceia do Senhor. Eu fico imaginando se na ceia era dessa forma e os outros cultos. Será que na igreja de Corinto tinha culto de oração? Não sei, né? Não sei como que eles se comportavam, mas parece que aquela igreja era muito complicada. Aqui a gente encerra o tópico 1 e antes de entrar no tópico 2, só um pequeno aviso
que no site do EBD em Foco, logo na página inicial, sem precisar fazer login, sem precisar fazer cadastro, sem precisar fazer assinatura, você vai encontrar a opção de slides grátis, que são os slides anteriores em PDF, que nós salvamos em PDF, que você pode baixar aí gratuitamente. Então é um slide mesmo, bonitinho lá, que você pode apresentar na sua igreja. E aí quando você clica lá, você pode pesquisar. Eu pesquisei culto. Olha só o tanto de coisa que apareceu. Então a gente tem aqui vários slides das lições anteriores com o tema culto, né, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então vale muito a pena você pesquisar aí. E você pode pesquisar outra palavra, outras passagens bíblicas, você vai encontrar muito conteúdo de qualidade. Vamos para o tópico 2. O propósito do culto. 2.1. Glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmo 48:1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Então, assim, o culto tem que ter adoração. A adoração faz parte do culto. Se não tem adoração, se não tem um momento de louvor e adoração a Deus, o culto não é completo. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmo 103, de 1 a 5. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então isso aqui é um exemplo de como nós devemos adorar a Deus, agradecer a Deus. O livro de Salmo, na verdade, são lições de oração. Nós precisamos ler mais salmos, a gente precisa meditar mais, a gente precisa usar esses salmos nos nossos louvores, nas nossas adorações, nos nossos, enfim, na nossa oração. É maravilhoso mesmo, porque o culto, a oração, o louvor, tudo tem que estar envolvido, a adoração a Deus, a exaltação desse Deus maravilhoso que nós servimos. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Então, assim, Cristo deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa família. Ele é o centro do culto. Então, um culto verdadeiramente cristocêntrico é aquele culto que exalta a Cristo. Então, lá, as orações vão exaltar a Cristo, os louvores vão exaltar a Cristo, a pregação é sobre Cristo. Então, tudo tem que ser sobre Cristo. Infelizmente, das igrejas de hoje, tirou Cristo do centro e colocou o ser humano no centro. Então, são vários louvores, né, que exaltam o ser humano, são várias homenagens ao ser humano, e esqueceram de Jesus. Então, assim, nós temos que voltar para um culto cristocêntrico. Eu acho interessante a maneira que a igreja presbiteriana trata esse tema. Talvez não seja toda a igreja presbiteriana, mas eu já vi alguns pastores presbiterianos falando assim, que no culto deles, a prioridade é a pregação da palavra. A pregação é aquela pregação cristocêntrica, uma pregação expositiva, e também eles evitam qualquer tipo de culto temático. Então, dificilmente vai ter na igreja presbiteriana um culto sobre o Dia das Mães, um culto para o pastor, o Dia do Pastor. Dificilmente eles vão fazer isso, porque eles entendem que o momento de culto é o momento de colocar Cristo no centro e falar somente de Cristo. Talvez esse pensamento deles seja um pouco radical, mas isso evita alguns exageros, né? Eu acredito que dá sim para fazer cultos temáticos, a gente pode sim, né, fazer um culto em homenagem ao pastor, o aniversário do pastor, enfim, o Dia da Mulher, existe essa possibilidade. No entanto, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não perder o foco. Mas vamos avançar aqui. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e o eterno sumo sacerdote. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus 2,17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, assim, a própria existência da igreja é por causa da pessoa de Cristo. O único propósito de nós irmos à igreja, de nós irmos ao culto, é adorar a Cristo. É claro que a gente já falou aqui na aula, né, que o propósito do culto é glorificar a Deus e edificar a igreja. Porém, a gente tem que entender que tudo isso está atrelado à adoração verdadeiramente a Cristo.
Então, se nós adoramos a Cristo e exaltamos a Cristo, e Cristo é o centro do culto, automaticamente nós exaltamos a Deus, automaticamente a igreja é edificada, automaticamente eu demonstro meu amor pelo irmão. Então, tudo isso vai acontecer de forma natural se Cristo for o centro da minha vida e o centro da minha adoração. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Tópico 2.2. Quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não se cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Nós estudamos sobre a ceia na aula anterior. Acredito que você já viu uma explicação aí desse versículo bem completa na aula anterior. Porém, aqui no contexto do culto, a gente tem que entender o seguinte, que a ceia é um culto. Um casamento na igreja também é um culto. A EBD também é um culto. Então, assim, tem vários cultos. Cada culto com uma maneira diferente de organização, mas são cultos, né? E esses cultos, eles têm que ser organizados. Então a igreja de Corinto estava com problema em vários aspectos, principalmente na questão do culto e no culto de ceia. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia, não era um culto que eles estavam fazendo, não daquela maneira. Então assim, a igreja de Corinto estava fazendo qualquer coisa menos celebrando a Deus. Estava fazendo qualquer coisa menos celebrando a ceia. Estavam fazendo qualquer coisa menos cultuando a Deus. Então, da maneira que eles estavam fazendo, aquilo não era um culto. Infelizmente, há muitas reuniões invernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Então, tem muitas reuniões que são organizadinhas e tal. Isso aqui parece um culto, mas não é um culto, por vários motivos. Cristo não é o centro, ele não é adorado. Tem muita coisa ali que foge dos padrões bíblicos. Então, hoje em dia, tem várias igrejas aí que eu acho muito estranho. Quando eu vejo uma igreja pintada toda de preto, aquela igreja toda preta, não estou dizendo que está errado, mas eu já começo a desconfiar. Pelo menos eu já começo a achar meio estranho, isso não está muito certo. E aí, às vezes, sobe no púlpito alguém para pregar, não me importo muito com a roupa que a pessoa veste, mas quando ela começa a pregar, pega um texto bíblico, foge do contexto, não explica o contexto, começa a falar de bênçãos materiais, começa a falar de outras coisas e começa a pregar aquele evangelho coach, né? Tá na moda hoje. No passado aí a moda era a teologia da prosperidade. Hoje é o evangelho coach, né? Então a teologia da prosperidade é muito pro lado financeiro mesmo, né? Falava muito que você tinha que ter dinheiro e tudo mais. Hoje a teologia do coach tem mais a ver com você, né, ser bem consigo mesmo, se você se sentir melhor. Meio que o centro do culto, da pregação, tem a ver com a minha própria pessoa, né? Eu melhorar como pessoa e esquece por completo do poder do evangelho, né, que é o evangelho que vai mudar a minha vida, né? Mas isso não é falado nessas pregações, né, da teologia do coach. Se você nunca ouviu falar sobre isso, recomendo você pesquisar aí no YouTube, né, teologia do coach. O Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, fala muito sobre isso. Ele tem alguns vídeos bem interessantes, né? E, enfim, tem vários pregadores aí que pregam, né, um monte de besteira que não tem nada a ver com o evangelho, e muitos crentes estão sendo enganados ouvindo essas pregações, né, pregações que não edificam, né, que realmente não tem nada a ver com uma pregação genuinamente cristã. É claro que a gente vai falar de pregação mais detalhada na próxima lição, mas, né, aqui a gente já está falando de um culto que parece ser um culto cristão, mas não é, né? E uma maneira de você identificar é a pregação. Se a pregação não for uma pregação cristocêntrica, uma pregação que realmente apresenta o evangelho, ali já tem alguma coisa errada, ali o culto não é um culto verdadeiro. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Não tem como, né, glorificar a Deus, né, com esse falso evangelho que o pessoal prega aí da teologia da prosperidade, dos coach e tudo mais. Tópico 2.3, edificar a igreja. Então aqui a gente vai falar do outro propósito, que é a edificação da igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Então, assim, nós temos que ir ao culto e sair de lá transformado. Alguma coisa tem que acontecer. Um louvor vai falar conosco, ou a palavra, a oração, não sei. Mas nós temos que sair dali diferentes. Nós temos que, né, crescer na vida espiritual, e participar dos cultos é uma maneira de crescer. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios 14, 26 diz assim, ó,
Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então a ênfase aqui está na edificação. Ou seja, se é um louvor, que seja para edificação. Agora, como que um louvor que exalta o ser humano vai edificar? Língua. Tem língua? Tá, tudo bem, tem língua, mas tem que ter interpretação. Porque a língua em si, ela vai edificar a própria pessoa, não vai edificar a igreja como um todo. Então, tem doutrina que seja uma doutrina bíblica, porque aí sim vai ser para a edificação. Então, tudo tem que ser para a edificação da igreja. O verbo grego oikodomel, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. Então aqui a gente tem uma palavra que realmente a base dela é de construção. Edificação aqui é nesse sentido de construir, colocando um tijolinho por vez. E realmente é esse sentido que nós encontramos ali na parábola que Jesus conta da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto, ou seja, essa palavra que era usada fora da Bíblia para falar de construção, de um edifício que era construído dentro da Bíblia, o próprio Jesus também usa nesse sentido de edificar uma casa, também é usada no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Então, Paulo fala àquela igreja que eles tinham todos os dons, mas o uso estava errado. Estava usando o dom, no caso os dons, de tal maneira que não trazia crescimento espiritual. E isso aqui é algo muito importante, porque dons espirituais é diferente de fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem a ver com crescimento espiritual. Dons espirituais já é uma manifestação sobrenatural de Deus sobre a vida de alguém para ali ser usado na igreja com uma tarefa específica. Por exemplo, dom de profecia. A pessoa vai profetizar, vai trazer uma palavra diretamente de Deus. Tem o dom de cura. Tem vários outros dons. Eu recomendo você ler o material que eu tenho aqui sobre dons, um sermão sobre dons. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Esse material ele faz parte dos sermões em PDF do EBD em Foco. Somente assinante tem acesso, mas eu vou deixar liberado para todo mundo. Então é um PDF explicando sobre dons espirituais. Então recomendo você dar uma lida, que ali eu explico melhor sobre dons. A gente fala muito dos dons mais espirituais, milagrosos. No entanto, se você visita, tem o dom de visitar, isso também é um dom espiritual. Tá? Se você vai visitar os doentes, visitar os presos, se você é uma pessoa que gosta de servir na igreja, de ajudar, está sempre disposto, isso também é um dom espiritual. Mas assim, tudo isso tem que ser feito para a edificação da igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. 1 Coríntios 14, 5 diz assim, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então observe que línguas estranhas na igreja, para ter edificação para o povo, tem que ter interpretação. Aquele que profetiza, tudo bem, ele está profetizando e está trazendo edificação para a igreja. Porém, aquele que fala em línguas e todo mundo ouve, mas não tem interpretação, então isso não tem edificação, não traz crescimento espiritual. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então, o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja, não é a edificação própria. Isso aqui tem que ficar bem claro na igreja. Muitas vezes a gente enfatiza muito a pessoa que tem o dom espiritual em si, mas se aquele dom não é usado para a edificação da igreja, ele não serve de nada, ele não tem utilidade nenhuma. Então, assim, busque os melhores dons, como Paulo fala, busque os melhores dons. Quais são os melhores dons? É aquele que a sua igreja precisa. Procure saber quais são as necessidades da sua igreja, busque esses dons para você trabalhar na igreja e faça isso para a edificação da igreja. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Nós já falamos de dons ministeriais numa lição anterior, recomendo você visitar essa aula lá depois, dar uma assistida nessa aula, mas também esses dons são para a edificação
do corpo de Cristo. Tópico 3, a liturgia do culto. 3.1, a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Então, assim, nós, crentes pentecostais, procuramos nas Escrituras tudo o que nós precisamos para viver uma vida de santidade diante de Deus. Então, toda a nossa experiência, toda a nossa prática tem que ser baseada nas Escrituras. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Ou seja, tudo que é ensinado, toda manifestação espiritual, todo milagre, tudo que acontece deve ser julgado à luz da Bíblia. Ou seja, nós temos que olhar para as Escrituras e falar assim, essa experiência faz sentido? Porém, nós sabemos que, infelizmente, isso não acontece em todas as igrejas. E, assim, eu já vi muitas coisas absurdas em algumas igrejas pentecostais que estão, assim, totalmente contrárias à palavra de Deus, né? Se a gente lê o que está na Bíblia e comparar com aquela experiência espiritual, aquelas coisas que estão acontecendo ali, realmente é errado, mas ninguém faz nada. Então, assim, não estão usando a Bíblia da maneira correta. Isso tem acontecido em muitas igrejas, inclusive algumas igrejas da Assembleia de Deus. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Então, assim, um culto bem organizado, bem estruturado, vai dar prioridade para a exposição das Escrituras. Isso aí é um fato. Eu vejo muitas igrejas aí que não priorizam a pregação, realizam várias atividades no culto, dá oportunidade para um monte de gente, e aí quando dá 9 da noite, ou mais do que isso, vai dar a palavra para o pregador, e o pregador às vezes fica assim meio sem jeito, né? Se ele pregar muito tempo, o pessoal fica cansado, não vai prestar mais atenção, se ele pregar pouco tempo, ele não consegue entregar tudo que ele preparou. Então, assim, muitas igrejas não priorizam, mas assim, nós devemos fazer isso, devemos priorizar a exposição das Escrituras, dar mais tempo para o pregador. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto, ou seja, deve priorizar a exposição da Bíblia. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez a exposição das Escrituras à base do seu ministério. Aqui tem uma passagem de Lucas 4, 16 e 19, eu não vou ler ela aqui, só para ganhar tempo no vídeo, para não ficar muito longo, mas é só para deixar bem claro que Jesus frequentava a sinagoga e na sinagoga eles faziam a leitura da lei. E Jesus faz a leitura da lei numa passagem de Isaías que tinha a ver com a vida dele, ou seja, uma profecia que estava cumprindo na vida dele. Então, assim, Jesus, ele ia às reuniões comunitárias da comunidade da época, ou seja, ele ia no culto da época, lá ele lia a palavra e ele aplicava na vida dele. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina e instrução como uma das necessidades da igreja. Vamos ler aqui 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então a doutrina é a exposição das Escrituras voltada para os temas mais doutrinários, ou seja, falar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre pecado. É a base da igreja, então tem que ter doutrina, tem que ter instrução para a igreja para que nós possamos de fato conhecer aquilo que nós servimos. Encontramos esse mesmo apóstolo juntamente com seu companheiro Barnabé expondo e ensinando a palavra de Deus, Atos 15, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então Paulo passava nos locais, nas cidades, nas igrejas, e ali ele ensinava e pregava a palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras, Atos 18, 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo passava um bom tempo nas cidades que ele passava ali, que ele ficava, e ali ele vai ensinando a palavra de Deus. Tópico 3.2, a adoração entusiástica. A adoração aparece, em primeiro lugar, na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Mais uma vez, a passagem de 1 Coríntios 14, 26, a gente já leu 2 vezes, né? Lendo novamente, ele fala assim, cada um tem salmo. Então, assim, o salmo aqui tem a ver com o louvor.
Então era louvar a Deus. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmo e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. Assim, os primeiros crentes usaram o livro de Salmo ali como base para o seu inário, para louvar a Deus, porque era o que eles tinham que vinha do Antigo Testamento. Então, assim, o livro de Salmos, ele aponta para Cristo, ele fala de Cristo, né? Ele aponta para a nova aliança e é maravilhoso, muito bom mesmo. Então, assim, eles usavam porque eram louvores, né? Salmos, hoje a gente lê, a gente não canta, né? A gente só faz a leitura, mas a ideia inicial é que ele fosse cantado. Era o inário do povo judeu e também o inário dos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos Salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito Santo que se reuniam para adorar. Efésios 5, 18 a 20 diz assim, ó: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui mais uma vez a gente vê o apóstolo Paulo falando da questão do culto, né? Ele fala assim, olha, não se embriaguem com vinho. Não faz sentido o cristão se embriagar com vinho. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão se encher do Espírito Santo. E aí quando vocês são cheios do Espírito Santo, vocês vão cantar louvores. Aí ele fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Parece que são três coisas diferentes. Salmos é uma referência ao Salmo do Antigo Testamento. Os hinos eram hinos novos, coisas que não estavam nos salmos. Então eram louvores que eles entoavam ali, então esses eram os hinos. E cânticos espirituais talvez sejam uma referência a pessoas que cantavam em línguas estranhas. Ou seja, cheio do Espírito Santo, começava a cantar louvores espirituais. Então tudo isso, juntando tudo isso, ele fala assim, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, assim, o louvor ele tem que ocupar uma posição importante na igreja. Tem muitos pastores e pregadores que criticam os louvores. Eu acho que não. Acho que tem que ter, sim, um ministério de louvor, cantar os hinos da harpa, né? Tem um grupo de louvor. As pessoas devem, sim, louvar, os conjuntos devem louvar. Tudo voltado para a exaltação a Deus e edificação da igreja. Tópico 3.3, o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões e cultos alegres e ruidosas. Então, assim, o mundo estava acostumado com aqueles cultos das igrejas tradicionais, que não tem nenhum problema, não é errado, mas era aquele culto silencioso, o pastor falando, todo mundo ouvindo, aprendendo, aquela coisa bem tranquila. Com o movimento pentecostal, isso mudou, né? As igrejas pentecostais já tem aquele culto mais avivado, mais animado, aquele culto que as pessoas dão glória a Deus, aleluia, e ali a gente tem uma dinâmica diferente. Então são cultos muito mais alegres, os louvores são mais alegres, e isso é uma coisa boa. Se a pessoa falar, eu não gosto, eu prefiro algo mais calmo, tudo bem, tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que é bem interessante essa questão dos louvores pentecostais, das reuniões, dos cultos, né, que realmente ali tem uma manifestação de uma alegria diferente, que é a alegria do Espírito Santo. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Então, quando tem culto de oração na igreja pentecostal, é um culto animado, avivado. As pessoas estão orando, mas ali, né, estão derramando o coração perante Deus e fazem isso às vezes de maneira eloquente. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Então, o culto pentecostal, tudo isso pode acontecer. Pessoas de joelho, pessoas em pé com as mãos para cima. Ali tem alguém, às vezes, louvando em voz alta, glorificando a Deus. Pessoas profetizando, falando em línguas, manifestações de maneira geral dos dons espirituais. Então, isso aqui está presente no culto pentecostal. É algo maravilhoso, é algo muito bom mesmo. Assim, tem igreja que é pentecostal, mas isso não acontece com frequência ou quase nunca acontece.
também não tem nenhum problema. Tem muita gente que fala assim, o culto está muito frio, aquela igreja é fria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muita a questão do estilo, a questão do pastor, são vários detalhes aí, né, que vão ditar a dinâmica de um culto pentecostal. Então a gente não precisa colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, tá? Não precisa, né? Os tempos são outros e as igrejas têm outra dinâmica, então nem toda igreja é da mesma maneira. No entanto, a gente sabe que dentro de um culto pentecostal, se alguém dá uma glória a Deus, um aleluia, alguém fala em línguas, isso não gera nenhum escândalo, isso é comum, é normal. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem que ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Então a gente tem aqui uma conclusão, né, que contempla tudo que nós falamos na aula. Então o culto não pode ser feito de qualquer maneira, tem princípios e tem normas. Nós temos que organizar o culto, né? Um culto não pode ser sem vida, mas ele tem que ser dinamizado pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos que ter a consciência de que quando nós vamos à igreja cultuar a Deus, vamos participar de algo especial, é um momento único. Ali, né, adorando a Deus, louvando a Deus, nós vamos exaltar a Deus, né, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, reunido com os irmãos, e isso é algo maravilhoso. Amém? Chegamos aqui no final da nossa aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, né? E mais uma vez reforçando aí o nosso site, ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem sempre que precisar, o conteúdo da assinatura do EBD em Foco, que também você vai ter acesso aos slides em PowerPoint e vários outros conteúdos. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.